Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as oscilações radiais que algumas órbitas limitadas apresentam. Eu vou fazer algumas definições também, vou definir o que é uma órbita aberta e uma órbita fechada e vou discutir um pouquinho sobre o chamado Teorema de Bertrand. Então vamos começar com uma motivação. Aqui eu tenho o potencial efetivo, essa linha em verde. E esse potencial efetivo aqui, ele possui um ponto de equilíbrio estável, ou um ponto associado a uma órbita circular estável, que é a órbita circular com raio R0, o mínimo desse potencial efetivo. Em torno desse ponto de mínimo, eu posso fazer uma expansão em série de Taylor, como eu fiz no vídeo sobre estabilidade, um dos primeiros vídeos sobre oscilações. Então agora vou expandir potencial efetivo de R, uma vizinhança de R0, é potencial efetivo em R0, mais a derivada primeira, aplicada em R0 vezes R menos R0, mais 1/2 da derivada segunda, aplicada em R0 vezes R menos R0 ao quadrado, e os termos de ordens mais altas. Agora, notem que potencial efetivo aplicado em R0 é justamente a energia mecânica dessa órbita circular, é o nosso E0. Então, vamos chamar isso aqui de E0, é um número, né? Além disso, em R0, a derivada do potencial efetivo se anula. A derivada desse potencial efetivo é o negativo da força efetiva. Na órbita circular não tem força efetiva, ela é nula. E então só sobrou ainda esse segundo termo aqui, além dos termos de ordem mais altas que a gente vai desconsiderar. Então fiquei com E0 mais isso aqui, derivada segunda do potencial efetivo em R0, é um número positivo. Vamos chamar esse número de K, maior que zero, sobre 2 vezes R menos R0 ao quadrado. E os outros termos de ordem R menos R0 ao cubo ou superior. O que a gente fez aqui é exatamente a aproximação harmônica que a gente fez no vídeo sobre estabilidade, lá quando a gente falou em oscilações. Então, notem que o que a gente tem aqui é exatamente o potencial de um oscilador harmônico. Eu estou expandindo o potencial efetivo em uma vizinhança em torno desse ponto R0, a órbita circular, usando uma parábola. É uma expansão ou uma aproximação parabólica. Então, esse cara aqui está associado a um oscilador harmônico simples de constante elástica efetiva K, ou constante da mola efetiva K. Bom, se isso aqui é o potencial de um oscilador harmônico simples, eu sei qual é a dinâmica. Eu sei que esse cara vai oscilar, a coordenada R vai oscilar na vizinhança de R0, e eu sei qual a frequência que ela oscila. Então, as oscilações radiais elas têm frequências angulares radiais, vamos chamar de ômega-r, igual raiz desse K sobre a massa μ. E posso obter agora, então, o período dessas oscilações. Período TR é igual a 2π sobre ômega-r igual a 2π raiz de μ sobre K. E aí eu posso substituir o K que a gente tem aqui. O K é a derivada segunda do potencial efetivo aplicado no raio da órbita circular.
Então, período das oscilações radiais é 2π raiz da massa sobre potencial efetivo, duas linhas, aplicado em R0. Vamos fazer um exemplo chamado oscilador isotrópico. Então, a força desse oscilador é um oscilador em 3 dimensões, uma força central, menos K vezes o vetor R. O vetor R é um vetor que sai do centro de força e vai até a partícula. Posso escrever isso como menos K, R chapéu. Lembrando que esse K é a constante elástica da mola, é positiva. Quero calcular o período das oscilações radiais, se é que existem, né? Notem que nem toda órbita limitada dá origem a oscilações radiais. Eu posso ter uma órbita limitada em que a órbita vai espiralando até a origem. Então, ela é limitada, a distância até a origem é sempre finita, mas ela não fica oscilando, ela está sempre diminuindo. Então, vamos ver se esse oscilador isotrópico possui órbitas limitadas com o raio até a origem oscilante. Então, para fazer isso, vamos escrever o potencial efetivo. Para escrever o potencial efetivo, eu preciso do potencial de interação. Então, o potencial de interação U é igual à integral de F dr, que é, e tem um sinal de menos aqui, né? Então, vai ficar mais integral de K R dr. Já tirei o K para fora da integral. Isso vai me dar K R ao quadrado sobre 2 mais a constante de integração, que eu vou chamar de U0. Quem não lembra disso aqui, reveja o vídeo sobre força central. E eu defino um zero de energia potencial, pode estar em qualquer lugar. Aqui no caso do oscilador é conveniente fazer a seguinte definição. Quando a partícula está lá na origem, então a interação é nula. Então, potencial, a gente diz que vale zero, a energia potencial. Então, U de R0, por definição, vai ser zero. Quando eu faço isso, jogo aqui, eu encontro que U0 é zero. Então, fiquei com energia potencial de interação é K sobre 2 R ao quadrado. Agora eu tenho a energia potencial efetiva. O efetivo, potencial centrífugo, L ao quadrado, sempre isso, né? Sobre 2 μ R ao quadrado, mais esse potencial de interação, mais K sobre 2 R ao quadrado. Vamos esboçar esse gráfico. É bom a gente saber como esboçar um gráfico desse tipo. Então, aqui eu vou plotar o potencial efetivo em função da separação R. O termo centrífugo sempre vai ser isso aqui, ó. Ele cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, o esboço dele tem essa cara. Isso aqui tem cara de 1 sobre R ao quadrado. Já esse potencial de interação varia de força para força. No nosso caso, ele vai com R ao quadrado. Aqui está a origem, então ele vai ter essa cara aqui. E aí, o potencial efetivo é a soma dos dois. Só estou interessado no esboço, vai ser suficiente para mim. Vai ter essa cara aqui. Próximo da origem, quem vai contribuir vai ser só esse termo aqui, do potencial centrífugo. E longe da origem, quem vai contribuir vai ser o potencial de interação. Então, somando ponto a ponto essas duas curvas pontilhadas, eu devo ficar com algo mais ou menos assim. Tá? Esse esboço é suficiente. O que a gente nota aqui? A gente nota que tem um ponto de mínimo, então tem uma órbita circular estável, e eu posso fazer, portanto, essa expansão harmônica aqui. Então, esse resultado
valem para essa situação. Está aqui o raio da órbita circular, o R0. Aqui eu tenho a energia E0 dessa órbita circular. Fica como tarefa para vocês encontrar esses valores. Vocês devem encontrar que R0 é igual a L² sobre μ vezes K na potência 1/4. E devem encontrar também que a energia mecânica da órbita circular é igual a L raiz de K sobre μ. Dá para notar também, como eu já mencionei, que a órbita circular é estável. A gente tira também desse diagrama que todas as órbitas são limitadas para qualquer energia mecânica. E a gente pode notar também que todas essas órbitas limitadas, elas têm a coordenada radial oscilando. Nenhuma dessas órbitas corresponde a uma órbita espiral, espiralando até a origem. Obviamente que aqui eu estou considerando as órbitas não circulares. As órbitas circulares não têm R variando. Tem que ficar claro aqui, né, pessoal? Esse oscilador isotrópico ele vai traçar alguma curva em torno desse ponto, dessa origem, que é o centro de força. Pode ser uma elipse, por exemplo. Agora eu estou olhando, eu esqueço essa elipse, eu estou olhando só para a coordenada radial. E eu estou vendo que essa coordenada radial ela fica oscilando. Ela se aproxima e se afasta da origem. Bom, vamos calcular esse período de oscilação radial. Está aqui a fórmula, eu só preciso pegar o potencial efetivo, derivar duas vezes, aplicar em R0. Então, eu sei que a derivada primeira do potencial efetivo é igual. Vou pegar esse termo aqui e derivar uma vez. Vai me dar L² sobre μr ao cubo, com o sinal de menos, mais KR. Agora derivo mais uma vez e aplico em R0. O efetivo, duas linhas, aplicado em R0. 3L² sobre μ R0 na quarta, mais K. E eu posso fazer o seguinte ainda. Se eu olhar para essa primeira equação aqui, eu sei que o efetivo linha aplicado em R0 é zero. E aí eu posso comparar esse termo com esse. Eu tenho menos L² sobre μ R0 ao cubo mais KR0. Dessa equação aqui, por exemplo, eu tiro esse resultado aqui. O que eu vou fazer agora, eu vou pegar L² sobre μ R0, divido por R0, isso vai ser igual a K, e jogo nessa equação aqui. Então, eu tenho 3K mais K, vai me dar 4K. E aí eu tiro o período das oscilações radiais. Período igual. Estou pegando essa fórmula aqui, 2πμ sobre derivada segunda do potencial efetivo no ponto R0. E a raiz, né? Então, μ sobre 4K. Isso vai dar π raiz de μ sobre K. Um pouquinho de cuidado, pessoal. Tem muito K na história, né?
esse K é a constante elástica desse oscilador isotrópico. Lá no comecinho, eu nem tinha mencionado o oscilador isotrópico ainda. O K que apareceu aqui, usei um K cursivo, é a constante da mola efetiva, ou seja, derivada segunda do potencial aplicado em R0. São coisas distintas. Aqui eu estou em um caso particular. Observem que esse período das oscilações radiais não deu 2π raiz de μ sobre K, que é o período de oscilação de um oscilador harmônico simples. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, ele deu metade disso, né? Então, por quê? Dá para mostrar que para uma energia maior que E0, isso está como um exercício da lista, a órbita, ou seja, a trajetória desse oscilador isotrópico, é uma elipse com o centro da elipse no centro de força. Então, a órbita é algo assim. Está aqui a elipse e o centro de força está aqui. Se concentrem agora só em R, na distância até o centro de força, conforme a partícula faz essa órbita. Vamos supor que ela sai daqui. Então, aqui a distância é máxima, R é máximo. Aí o R vai diminuindo, diminuindo, ficou mínimo. E agora ele começa a aumentar de novo, até ser máximo de novo. Isso foi um período de oscilação radial. Deu uma oscilação radial completa. Se eu continuar, máximo, o raio, né? Diminui, diminui, raio mínimo. E aí, raio máximo de novo. Deu outro período de oscilação radial. E agora, deu um período de oscilação angular. Então, para cada órbita angular completa, eu tenho duas oscilações radiais. Por isso que esse período aqui deu metade daquele período que a gente está acostumado para o oscilador harmônico simples. Então, vamos anotar esse resultado. Duas oscilações radiais para cada oscilação orbital ou angular. Esse resultado aqui ele é verdade independente do tamanho da órbita, do tamanho dessa elipse. Mas isso já é um caso particular dessa força tipo lei de Hooke, né? Se eu pegar uma outra força qualquer, central, e uma força atrativa, onde eu tenha órbitas limitadas, a gente pode fazer uma análise parecida com essa, mas aí considerando oscilações angulares próximas, de uma órbita próxima à órbita circular. No caso geral agora, se eu tiver uma força qualquer, eu posso calcular o período das órbitas infinitesimalmente próximas à órbita circular. E esse período eu calculo assim. Então, período, vamos colocar um φ aqui, período da órbita ou período angular, é igual à integral de dφ, então o ângulo infinitesimal, sobre a velocidade angular, que é φ ponto. Se eu faço essa integral aqui em um ciclo completo, ou seja, de 0 até 2π, eu tenho um período. Agora, essa fórmula é geral, mas se a órbita é infinitesimalmente próxima à órbita circular, esse φ ponto, essa velocidade angular, tem que ser muito próxima da velocidade angular no círculo. E quando a órbita é circular, essa velocidade angular é constante. Então, nesse caso, esse φ ponto é aproximadamente constante. Eu posso tirar ele para fora da integral. Vai ficar 1 sobre φ ponto. Quem é φ ponto? Φ ponto na órbita circular. Vezes a integral de 0 a 2π de dφ, que vai dar 2π.
Então, o período é 2π sobre a velocidade angular na órbita circular. Então, isso aqui é geral. Se eu voltar agora para o oscilador isotrópico, eu quero calcular o período angular de uma órbita infinitesimalmente próxima à órbita circular, uma pequena perturbação. Então, vou usar essa fórmula aqui, 2π sobre φ ponto de R0. Quem é φ ponto de R0? Consigo descobrir. Eu sei que momento angular para qualquer força central vai ser sempre μ r ao quadrado φ ponto. E esse φ ponto é uma função de r. Em particular, quando o r for o raio da órbita circular, eu tenho μ r0 ao quadrado φ ponto de R0. Daqui eu tirei quem é o φ ponto. Lembrando que L é constante, né? Então, φ ponto de R0 é igual a momento angular sobre μ R0 ao quadrado. E para o oscilador isotrópico, eu já sei quem é o R0. Então, vamos escrever ele. O R0 posso pegar daqui. Então, o R0 ao quadrado vai ficar raiz quadrada de L quadrado sobre μ K. E esse L vai cancelar, vai sobrar simplesmente raiz quadrada de K sobre μ. Então, jogando essa expressão aqui no período angular, Tφ é igual a 2π raiz de μ sobre K. Deu o que a gente queria? Vamos ver. Tφ 2π raiz de μ sobre K e o período radial é π raiz de μ sobre K. Ou seja, isso aqui é 2 vezes o período radial, como a gente tinha discutido aqui, né? Então faz sentido. Vamos ver o que acontece agora, pessoal, na seguinte situação. Imagine que a gente está com aquele oscilador isotrópico. Esse que a gente acabou de considerar aqui, ele está fazendo uma órbita elíptica. Então a órbita vai ser algo mais ou menos assim. Fez isso aqui, né? O centro da órbita, o centro de força, está aqui. Então aqui a distância é máxima, mínima, máxima de novo. Um período radial. Aqui tem mais um período radial. Então 2 períodos radiais igual a um período orbital. Agora eu poderia ter um outro sistema que está realizando a seguinte órbita. O centro de força está aqui assim. Meu desenho não ficou tão legal, mas dá para ter uma ideia do que está acontecendo. Observem o seguinte aqui. Vamos considerar o instante inicial, a partícula está aqui, a uma distância máxima do centro de força. Aí a distância diminui, diminui, aqui assim a distância vai ser mínima, aí começa a aumentar, aumentar, aqui assim a distância ficou máxima. Aqui se passaram um período radial. Aí continua, ficou mínima de novo, aqui assim, e ficou máxima. Passaram 2 períodos radiais. E observem que o ângulo φ já andou mais que uma volta. O ângulo era 0. Quando ele chegou aqui, o ângulo φ rodou de 2π e está rodando. Então eu estou aqui e eu dei 2 oscilações radiais. Agora o R começa a diminuir de novo, até ficar mínimo e até ficar máximo de novo. 3 oscilações radiais. E o ângulo φ deu 2 voltas completas. Então, nesse caso, eu tenho 3 períodos radiais iguais a 2 períodos angulares. Observe que nos dois casos, onde eu tenho os períodos comensuráveis, ou seja, eu tenho NTR igual a M
Tφ com n e m inteiros, eu sempre vou voltar para a posição inicial e a curva vai ser uma curva fechada. Então, essa situação aqui a gente chama de órbita fechada. A curva é fechada. Isso vai acontecer sempre quando os períodos radiais e angulares forem comensuráveis. Observem o que aconteceria agora se eu mudasse um pouquinho o período do TR nessa situação aqui. Aí essa equação aqui não é mais válida. Ia acontecer uma órbita com essa cara aqui. Vamos fazer o plano cartesiano aqui, que vai ser mais fácil para a gente entender. Aí a órbita começa aqui na distância máxima e vai fazer algo mais ou menos assim. E não vai encaixar. Por quê? Observem, aqui, exatamente nessa curva que eu desenhei, eu tenho dois períodos radiais. Distância máxima até o centro de força, mínima. Aqui assim ficou a distância máxima de novo, um período radial. Mínima, máxima de novo. Aqui fechou dois períodos radiais. Só que eu tenho um pouquinho mais de um período angular. Aqui o ângulo φ é 0, aqui é π, aqui é 2π e aqui é um pouquinho maior de 2π. Então essa equação não é satisfeita. O 2tr é um pouquinho menor que o tφ. E aí isso aqui nunca vai encaixar de novo, ele vai ficar circulando assim. Vamos fazer a continuidade aqui. E nunca encaixa aqui, a menos que eu tenha algo comensurável, como nesse caso aqui. Se passar um tempo muito longo, nessa situação aqui, eu vou ter um anel com essa cara aqui, com um raio interno e com um raio externo. Esse raio externo corresponde ao R máximo e o raio interno corresponde ao R mínimo. Passou um tempo infinito, esse anel aqui vai ficar completamente preenchido. Não vai sobrar nenhum espaço em branco aqui, exceto dentro desse raio interno e fora desse raio externo. Então isso aconteceu porque a curva nunca se encaixou. Então isso leva a gente a fazer uma definição aqui. Então a gente vai definir uma órbita fechada como sendo uma órbita descrita por uma curva fechada, como essa ou como essa. Então ambas são fechadas. Já uma órbita aberta é uma órbita descrita por uma curva que não é fechada, como essa daqui. Essa aqui é uma órbita aberta. A órbita aberta ou ela vai espiralar até o centro, ou vai espiralar até o infinito, ou vai ficar oscilando aqui e vai fechar, cobrir completamente esse anel aqui após um intervalo infinito de tempo. E notem que as órbitas fechadas têm esses períodos comensuráveis. Tem um teorema bem interessante que fala sobre essas órbitas fechadas. A gente não vai fazer a demonstração desse teorema, chamado Teorema de Bertrand. A demonstração ela é um pouco extensa, demorada, mas não é impossível de se entender. E ela é baseada na análise desses períodos das oscilações radiais e das oscilações angulares da órbita. E o resultado diz o seguinte, que as únicas forças centrais para as quais todas as órbitas limitadas são fechadas são a força do inverso do quadrado da distância, 1 sobre r quadrado, e a lei de Hooke, nosso oscilador isotrópico. Cuidado aqui, isso não quer dizer que não existam outras forças com órbitas fechadas. Ele está dizendo apenas que se eu tenho uma força onde todas as órbitas limitadas
são fechadas, todas. Então, só pode ser inverso do quadrado da distância ou lei de Hooke. Eu posso ter uma outra força onde algumas órbitas fechadas são limitadas e outras não. Aí essa força pode ser qualquer coisa, não necessariamente essas duas aqui. Então esse é o significado do teorema de Bertrand. Eu vou mostrar agora uma animação onde a gente pode ver essas órbitas abertas e fechadas para algumas forças. A questão é que nessa animação a gente não vai mostrar, ela não mostra a coordenada relativa R, que é essa que a gente vem trabalhando nos últimos vídeos. Ela mostra as coordenadas R1 e R2 da partícula em relação ao centro de massa, no sistema de referência do centro de massa. Então vamos relembrar um pouquinho. A gente tinha um problema de dois corpos, M1 e M2. O vetor posição dos dois corpos, as duas partículas, eram R1 e R2. O R1 é o R do centro de massa mais M2 sobre a massa total do sistema, coordenada relativa. E o R2 é R do centro de massa menos M1 sobre a massa total do sistema, coordenada relativa. Revejam o vídeo sobre o problema de dois corpos, a gente discute isso aqui. Isso aqui é no referencial do laboratório. Agora, no referencial do centro de massa, ou seja, no referencial em que eu estou em cima do centro de massa, esse R do centro de massa é zero. Então, o R1 fica M2 sobre Mzão, coordenada relativa. E o R2 menos M1 sobre Mzão, coordenada relativa. O que eu vou mostrar na animação são justamente esses dois vetores aqui, no referencial do centro de massa. Então, a gente vai ver um múltiplo da coordenada relativa para as duas partículas. A animação mostra as duas partículas. Vocês podem notar que esses vetores sempre vão estar na mesma direção, mas vão estar em sentidos opostos. Tem um sinal de menos aqui. E vão ter tamanhos diferentes, porque tem fatores diferentes aqui. O que a gente viu nesse vídeo de hoje, a gente sempre está discutindo a coordenada relativa R, mas o que eu vou mostrar na animação é o múltiplo de R, então continua valendo. Então vamos ver o que a gente tem aqui nessa animação. Então, está aqui as duas partículas de massa M1 e massa M2. Eu escolhi a massa M2 muito maior que M1, 20 vezes maior. Essa setinha que está aparecendo aqui é a velocidade de M1. Tem uma velocidade para M2 também, mas ela é muito pequena. A gente está no referencial do centro de massa e eu posso mudar a força aqui. Vamos começar com a força 1 sobre R², justamente a força gravitacional. Posso variar a intensidade da força. Para essa intensidade de força aqui, a gente tem uma elipse. Observem que as duas partículas se movem em relação ao centro de massa. E as duas traçam elipses. Bom, isso aqui eu posso deixar rodando, vai ficar sempre nessa elipse aqui. É uma órbita fechada, tá? De acordo com o teorema de Bertrand. Eu tenho uma órbita limitada e essa órbita limitada vai ser fechada, de acordo com o teorema de Bertrand. Agora vamos mudar a força e ver o que acontece. Peguei uma força proporcional a R, que é a força do oscilador harmônico simples, o nosso oscilador isotrópico. Também vai dar uma órbita fechada, de acordo com o teorema de Bertrand. E nesse caso aqui está dando uma elipse. Também vai ficar rodando aqui indefinidamente e nunca vai sair dessa elipse, a órbita fechada. Vamos pegar outra força. Peguei agora uma força constante. Bom, a força constante ela pode ter uma órbita limitada e
segundo o teorema de Bertrand, essa órbita limitada não necessariamente vai ser fechada. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Já não é uma elipse esse movimento, né? Vamos ver se ela vai encaixar aqui de novo. De acordo com o teorema de Bertrand, ela não precisa encaixar aqui. Essa órbita pode ser aberta. Não encaixou, né? Se eu deixar um tempo indefinido aqui, ela nunca mais vai encaixar nesse ponto aqui de novo. Ela vai preencher um anel com um raio interno e um raio externo. Tenho mais uma força aqui, que é a força 1 sobre R. Essa força 1 sobre R, ela acontece no sistema solar, porque se eu tiver só duas partículas massivas interagindo, a força é 1 sobre R quadrado. Mas quando eu considero um monte de outras partículas em volta perturbando o sistema, tem um termo efetivo que vai com 1 sobre R. Então a força não é mais 1 sobre R ao quadrado. E observem que aqui também não encaixou, tá? De acordo com o teorema de Bertrand. Então isso aqui também vai gerar uma órbita aberta. Isso é uma órbita aberta. Eu deixei uns 5 minutos rodando e a gente está ficando com essa figura aqui. Se eu deixar uma meia hora, 1 hora, ele deve preencher completamente toda essa região aqui. Mas já dá para notar o que está acontecendo, né? Bem característico de uma órbita aberta. Então esse vídeo eu vou encerrar aqui, pessoal. No próximo vídeo eu continuo falando de aspectos gerais de forças centrais, continuo falando de órbitas, e aí eu vou encontrar uma equação ou algumas equações que vão dar a órbita para a gente, dada a força, qual é a órbita. A gente vai fazer isso através de equações envolvendo integrais e também através de uma equação diferencial. Então até lá!